Oi, eu sou o Felipe e conforme a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e certas coisas vão perdendo um pouco a graça. O humor escatológico é uma dessas coisas. Mas o mesmo não vale para a humanidade como um todo, porque a espécie que ri de piada de cocô hoje ria de piada de cocô há milênios atrás. Assim, claro, a Bíblia de fato tem momentos que, independentemente da sua fé, você vai ter que admitir que dá pra pelo menos extrair um risinho. Por exemplo, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 6, os filisteus haviam capturado a Arca da Aliança, o recipiente onde supostamente estariam os 10 mandamentos. E por causa disso, vinham sendo atormentados por pragas terríveis, uma infestação de ratos e uma epidemia de hemorroidas. Quando consultam os sacerdotes em busca de solução, eles recebem uma orientação curiosa. O único jeito de acalmar Deus é oferecer um sacrifício. De boi ou de ovelha, você me pergunta? Nenhum dos dois. Deus quer um sacrifício de cu. Sim, a ordem era tirar um molde das hemorroidas do povo e oferecer 5 hemorroidas de ouro, e 5 ratos de ouro também. Eram 5 porque representavam os 5 governantes das cidades sob domínio filisteu: Ashdod, Gaza, Askelon, Gat e Ecrom. Alguns séculos depois, o profeta Ezequiel, no livro de mesmo nome, no capítulo 23, vai explicar para o povo que as cidades de Samaria e Jerusalém estavam errando em fazer alianças com outros povos, porque esses outros povos estavam contaminando os israelitas com os seus próprios deuses. Ele poderia perfeitamente falar assim, como eu falei agora, mas não teria o impacto que ele queria. Então, ele decide contar uma historinha que, segundo ele, Deus havia lhe dito. Deus falou comigo o seguinte: filho do homem, havia 2 mulheres, filhas da mesma mãe. Elas começaram a se prostituir ainda jovens quando estavam no Egito. Lá, elas se entregaram aos homens, que tocaram seus seios e tiraram a sua virgindade. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é Aolá e Jerusalém é Aolibá. O que eu acho um pouquinho engraçado, porque é meio que Deus explicando a própria metáfora para ninguém se fazer de burro e fingir que não entendeu. Mas aí a conclusão dessa história que Deus contou é assim: os babilônios vieram até ela para se deitar com ela buscando prazer. Eles a corromperam com seus atos vergonhosos e ela se entregou a eles, se tornando impura. Depois disso, ela mesma perdeu o interesse por eles. Ela se expôs completamente, mostrando sua vida sexual sem nenhum pudor, revelando o que antes ainda escondia. Foi aí que eu também me afastei dela, do mesmo jeito que já tinha me afastado de sua irmã. E conclui literalmente assim: contudo, ela ia se tornando cada vez mais promíscua à medida que se recordava dos dias de sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos e cuja ejaculação eram como de cavalos. É como diz o famoso filósofo MC Rock de Pock, né? De cavalo, saco de elefante, os moleques do complexo gosta de ereca grande. Agora, imagina as mulheres da época ouvindo essa pregação no templo. Escuta aqui, profeta, você não me ameace com bons momentos, hein? Mas não pense que acabou por aí, porque ainda em Ezequiel, só que no capítulo 4, Deus dá ao profeta uma sequência de ordens para trazer à comunidade exilada uma dramatização visual do cerco e da fome iminente de Jerusalém nas mãos da Babilônia. Ele deve comer uma mistura racionada de grãos enquanto se deita por 390 dias, simbolizando o tempo de cativeiro. Mas tem uma peculiaridade no pedido. Deus quer que ele cozinhe toda essa comida em cima de merda. Esterco, você diz? Não, fezes humanas mesmo. Deus é bem específico quanto a isso, tanto que até o profeta Ezequiel acha demais e decide negociar. Por fim, Deus releva e deixa ele comer em cima de bosta de boi e tá bom demais. O consenso teológico é que o foco do texto é na humilhação mesmo. É um aviso de que o povo vai padecer, vai ser humilhado e vai viver na escassez e impureza. Mas não deixa de ser engraçada a ideia de um profeta falando com Deus e Deus dizendo: ah, não tá entendendo não? Pois então coma na merda. Assim, se você fizer uma análise histórica com um olhar moderno, dá pra imaginar o povo meio chateado, vivendo naquela desgraça total e ainda sendo cobrado de cumprir os rituais. E quando a escassez chega, a única fonte de combustível para fazer comida é esterco mesmo, rompendo com as outras ordens dos rituais de pureza. É plausível o líder religioso contando uma história que diz basicamente: tá reclamando porque tá usando bosta de boi? Era pra gente tá usando bosta de homem, mas Deus poupou a gente porque eu intercedi. O que me lembra outro momento
questionamento que eu também acho muito engraçado, quando Moisés teve que colocar uma lei específica para o povo hebreu limpar o seu quintal, porque Deus poderia passar casualmente por ali e ia ficar chateado de pisar em caca, sei lá. Você deve estar percebendo que a escatologia é um artifício que aparece bastante na Bíblia, e a gente pode começar por aqui, porque apesar desses trechos serem engraçados de fato, eles não foram escritos para ser. Então, no vídeo de hoje eu quero dar início a uma série onde nós vamos rir da Bíblia. Sim, eu quero falar dos textos bíblicos que foram escritos provavelmente com comédia intencional. Tem alguns momentos em que o autor claramente estava escrevendo com um risinho no rosto, e geralmente é o humor mais básico da humanidade. Piada de cocô. Um dos meus exemplos favoritos está no livro dos Juízes, que daria um vídeo próprio, já que esse livro todo é bizarro. Lá no capítulo 3, Israel estava há 18 anos sob o domínio de Eglon, rei de Moabe. Deus então usa Eude, um homem da tribo de Benjamim, para libertar o povo. E nem é esse o ponto dessa parte do vídeo, mas tem um trocadilhozinho engraçado, porque Benjamim em hebraico significa filho da mão direita, e Eude era canhoto. Na verdade, tem várias histórias de benjamitas canhotos, mas a gente fala disso e a ironia por trás numa outra oportunidade. Enfim, o benjamita Eude finge que vai lá só pagar tributos, mas alega ter uma mensagem secreta para o rei, convencendo ele a colocar todos os seus serviçais e guardas para fora. Agora, sozinho com o monarca, Eude, que era canhoto, lembra? De forma inesperada puxa um punhal com a mão esquerda e enterra na barriga do rei. Só que o rei era tão gordo que a lâmina fica presa na banha. E como se não bastasse o bullying do autor com o rei dos Moabitas, ele ainda diz que, como a tal conversa estava demorando muito, os serviçais até pensaram em intervir, mas estavam constrangidos de interromper. Afinal, o rei era gordo e devia estar cobrindo os pés, que era um eufemismo pra cagar mesmo. Porque quando você se senta, as suas mãos meio que encostam nos pés. Imagina os empregados se aproximando da porta trancada e escutando: ai, 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 ai. Rapaz, essa feijoada não fez muito bem ao rei não, e o bicho tá parindo um abacaxi, e eu não vou limpar dessa vez não, hein. Aliás, essa coisa de cobrir os pés acontece mais tarde com outro israelita. E um rei de novo. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 24, o rei Saul persegue Davi pelo deserto de En-Gedi. O contexto é que o atual rei tinha medo que a popularidade crescente de Davi pudesse derrubar ele. E o cara não estava tão errado não, afinal você já sabe onde isso vai dar, né? Como um simples pastor de ovelhas se tornou Rei Davi, a nova minissérie da Record. Mas no caminho ele precisa parar para cobrir os pés, como diz no texto original, e decide se enfiar numa caverna para ter mais privacidade. A ironia é que ele vai barrigar exatamente na mesma caverna onde Davi e seus homens estão escondidos. A construção cômica da cena é até meio óbvia. O rei invejoso procura lá longe um dos seus para poder matar, e enquanto tá pelado e vulnerável, de cócoras, não consegue perceber que quem ele tanto procura tá bem atrás dele. Davi então se aproxima e corta um pedaço do manto do rei, como quem diz, nossa, se eu quisesse. E funciona, Davi confronta Saul e mostra que se quisesse tinha matado ele enquanto cortava o rabo do macaco, mas não matou. Saul então combina de nem eu nem você e fazem um acordo de paz, que não dura muito, porque 2 capítulos depois, Saul volta a perseguir Davi, mas esse é assunto para outro vídeo, porque tem uma história melhor no segundo livro dos reis. No capítulo 10, um cara chamado Jeú assume o trono do rei do norte, querendo que acabe a dinastia de outro rei chamado Acabe e o culto a Baal. Depois de atrair todos os sacerdotes de Baal e descendentes de Acabe em Samaria, ele os executa, derruba o altar e manda demolir o templo inteiro. Não satisfeito, ele faz mais, manda reconstruir o local de culto a Baal como um banheiro público. O versículo inclusive acrescenta que o pessoal vai lá fazer o número 2 até hoje, como quem diz, sabe aquele banheiro público nojento que a gente vê no centro? Então, costumava ser o templo do deus deles. Como eu disse, uma das coisas favoritas dos israelitas era relacionar os seus inimigos a detrito orgânico. Não à toa, no capítulo anterior, 2 Reis, capítulo 9, versículo 37, é dito que o corpo da princesa fenícia Jezabel, esposa do rei Acabe e principal responsável pela perseguição aos profetas, além de promotora do culto a Baal, ficará como esterco sobre o campo de Jezreel, sem lugar de sepultura e sem reconhecimento de identidade. Segundo o relato bíblico, seu corpo foi pisoteado por cavalos e, por fim, devorado por cães. Mas apesar do texto, nunca encontraram evidências arqueológicas diretas dessa história. Hoje, o lugar é um sítio arqueológico na Cisjordânia, chamado Tel Balata. Pode ser que o banheiro público já existisse e a história serviu como um retcon, porém, descobertas arqueológicas num parque nacional de Israel, onde costumava ser a cidade de Tel Lachish, uma cidade de Judá, revelaram um negócio muito interessante e que
talvez ajude a entender essa obsessão com dejetos humanos. Em 2016, eles encontraram basicamente uma privada completa, com um furo central e canaleta de escoamento, só que colocada num lugar que era identificado como Santuário do Portão. Logo acima dessa privada, os arqueólogos encontraram 2 altares de pedra cujos chifres tinham sido intencionalmente quebrados, um sinal clássico de profanação nos reinos do Levante Antigo, e fragmentos de lamparinas de óleo e tigelas cerimoniais ainda pendurados nas paredes rebocadas do ambiente. Algumas análises posteriores verificaram que a privada nunca tinha sido usada, não havia qualquer sinal de depósitos orgânicos nem escarificação interna, então tudo indica que o lugar era originalmente usado como lugar de adoração mesmo, e a privada foi colocada lá para tornar o local impuro de propósito. Claro, esse é um achado arqueológico, mas a ideia de tomar todo esse trabalho só para converter o templo em banheiro não parece uma ideia vinda do nada. Não apenas para os israelitas, mas para boa parte dos povos daquela região, os rituais de limpeza eram muito importantes. Em 2 Reis, mas dessa vez no capítulo 18, Senaqueribe, rei da Síria, conquistou as cidades fortificadas de Judá e cercou Jerusalém para submeter o reino ao seu domínio. Ele enviou então o seu Rabsaque, que era o alto oficial assírio, para exigir a rendição da cidade. Quando os 3 empregados do rei Ezequias, Eliaquim, Sebna e Joá, pediram para que ele falasse em aramaico em vez de hebraico, Rabsaque se recusou, afirmando que sua ordem era para todo homem sentado sobre o muro. Ou seja, essa não seria uma conversa privada, mas direcionada a todo o povo. Ele então ridicularizou a confiança de Ezequias em Deus e disse que a fome durante o cerco seria tão severa que os defensores acabariam comendo o próprio excremento e bebendo a própria urina. Tanto que isso é repetido no livro de Isaías, capítulo 36, versículo 12, de tanto que a ameaça chocou o povo. E os exemplos não param. Voltando um pouco em 1 Reis, capítulo 14, versículo 10, o juízo de Deus sobre a dinastia de Jeroboão, o rei que permitiu culto a outros deuses, é descrito com a metáfora de varrer a casa de Jeroboão como quem varre o esterco até que tudo se acabe. E em Isaías capítulo 25, versículo 10, diz que Moabe será pisado como palha embaixo do esterco. Assim como em Sofonias capítulo 1, versículo 17, onde Deus avisa que no dia do juízo a carne dos que afrontam o Senhor será como esterco. Mas também em Jeremias capítulo 8, versículo 2, após o exílio babilônico, Deus diz que os ossos de reis e sacerdotes infiéis vão ser desenterrados e expostos como esterco sobre o solo, usados como adubo. E essa imagem volta também em Jeremias capítulo 9, versículo 22, quando Deus diz, através do profeta, que os cadáveres jazerão como esterco nos campos. E também no capítulo 16, versículo 4, as vítimas de guerra e peste são descritas como esterco sobre a face da terra. Quer dizer, se tem um profeta que gosta de usar cocô nas suas profecias, é Jeremias, né? Mas não só ele, porque o profeta Naum vai falar sobre a condenação da cidade de Nínive, uma cidade que vai ser muito importante pro próximo vídeo. Já aguarda essa informação. Ainda naquela coisa de comparar as cidades com mulheres promíscuas, Naum faz uma metáfora estranhíssima onde Deus compara Nínive a uma mulher safada e diz que vai levantar o vestido da mulher até o pescoço. E por fim conclui com Deus dizendo que vai jogar cocô nela. Claro, a palavra usada aqui é imundície, que no texto original é shikutsi, um termo genérico para coisas nojentas e abomináveis. Mas eu gosto muito do conceito de explicar como uma cidade será punida, criando essa imagem de Deus tacando cocô no povo. Até porque possivelmente era essa imagem mesmo que o profeta estava tentando evocar. Porque se você achou muito chocante eu falar assim sobre Deus jogando cocô nas pessoas, pode ficar tranquilo que isso volta em outro texto, e dessa vez de uma forma muito mais explícita. No livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 3, Deus está tão bolado com a hipocrisia que avisa os sacerdotes infiéis que vai espalhar o cocô dos animais que eles tinham oferecido em sacrifício na cara deles. É que assim, uma punição comum para criminosos sexuais ou de natureza nojenta naquela época era ser amarrado a uma pira publicamente enquanto o povo atirava sujeira e fezes no condenado. Era um ritual público de humilhação, tipo a caminhada da vergonha em Game of Thrones, lembra? O Código dos Hititas, povo que teve um histórico conturbado de paz e guerra com os hebreus, prescrevia, por exemplo, que sacerdotes que violassem
regras de pureza, deveriam comer suas próprias fezes e beber urina como um ritual de punição e desonra pública. No Império Neo-Assírio, inscrições do rei Assurbanipal zombam dos inimigos dizendo que ao se depararem com o exército, se urinaram e defecaram de medo, e que seus corpos foram deixados cobertos de sangue e bosta, como um espetáculo público. Mas eu acho que quando se trata desse tema, nada se compara à polêmica de Jesus cozinhado em fezes no judaísmo. Calma aí, segura esse dedinho antes de comentar revoltado. Deixa eu te explicar a história toda. Então, além da Tanar, que os cristãos conhecem apenas como Antigo Testamento, os judeus possuem uma coletânea de livros chamados Talmud, que é basicamente um registro das discussões a respeito da lei judaica. Um desses Talmudes é o babilônico, e é nele que você encontra as Agadot, que são basicamente os textos que não discutem a lei em si, mas contam anedotas, folclore, conselhos práticos sobre a vida e etc. Uma dessas histórias aparece no Tratado de Gittim, onde Onkelos, sobrinho do general romano Tito, usa necromancia para decidir se deve ou não se converter ao judaísmo. Ele decide então consultar 3 mortos: Tito, seu próprio tio, Balaão, o profeta que teve a treta com a jumenta falante, lembra? E por fim, uma figura chamada Yeshu, que ao ser questionado, revela que está numa panela de esterco fervendo, atormentado eternamente. O motivo para tal punição era ter zombado da sabedoria dos rabinos. Agora, a questão é, esse Yeshu da história é o Jesus do cristianismo? Então, não existe consenso quanto a isso. Porém, tradicionalmente, autoridades cristãs tinham o costume de censurar essa parte como blasfêmia. Então, se a tradição de relacionar esse Yeshu com Jesus existia ou não para os judeus, existia sim entre os cristãos. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Uma merda? Deixa sua opinião aí nos comentários. Que outro assunto polêmico da Bíblia você acha que seria legal a gente investigar aqui? Deixa sua sugestão e depois confere os outros vídeos do canal também, que sempre tem muito conteúdo tipo esse. Uns assuntos que você só encontra aqui, tá bom? Então, a gente se vê na próxima. Fui.